Analista: lançamento fracassado de míssil Trident pelo Reino Unido caracteriza o declínio do país. Nesta semana, a mídia informou que a Marinha Real Britânica testou em janeiro um míssil balístico intercontinental Trident II desarmado. Entretanto, o lançamento foi mal sucedido. O míssil acabou por cair a poucos metros do submarino que lançou. O recente revés ocorrido com o lançamento pelas Forças Armadas do Reino Unido está inteiramente ligado a uma espécie de declínio e fim do Reino Unido como um país importante, disse a Sputnik Phil Kelly, um colaborador em assuntos políticos ativista. É uma nação que está em uma profunda crise econômica e política e os militares refletem isso, ressaltou Kelly. Eu os comparo ao personagem Scrap-Doo da série de desenhos Scooby-Doo, porque eles correm atrás dos Estados Unidos como um pequeno capanga, falando um pouco além de suas próprias capacidades, acrescentou ele antes de mencionar uma série de fracassos da Marinha Real Britânica, incluindo a colisão de 2 navios de guerra em um porto em Bahrein. É um show de palhaços que realmente não é adequado para o seu propósito. Tal como o personagem Scrap-Doo, a Marinha Real do Reino Unido age de modo extremamente confiante em suas habilidades, mas não pode sustentar sua bravata. Não devemos esquecer que este é um exército que se retirou rapidamente após a fracassada ocupação de 20 anos do Afeganistão. Eles foram derrotados por homens em caminhonetes que agora estão fanfarreando e ameaçando a Rússia, a China e o Irã, explicou Kelly. Kelly observou que o exército britânico está enfrentando não só problemas significativos de equipamentos, mas também não está conseguindo cumprir seus objetivos de recrutamento, chamando isso de uma enorme crise e focando a atenção para o fato de que essas questões não estão limitadas ao ramo naval. Se o lançamento fracassado do míssil Trident acontecesse na Coreia do Norte, a mídia ocidental estaria rindo disso, disse Kelly. Temos o Reino Unido completamente incapaz de lançar um míssil que custou uma quantidade exorbitante de dinheiro, enquanto a saúde e a educação estão caindo em ruínas, concluiu ele. Os Estados Unidos não comprovaram planos da Rússia para instalar armas nucleares no espaço, diz Moscou. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia criticou as declarações dos Estados Unidos sobre tais supostos planos russos, que vê como desnecessários tendo em conta as capacidades já existentes dos países com armas nucleares. Os Estados Unidos não apresentaram nenhuma prova contra a Rússia depois de a acusarem de supostos planos para implantar armas nucleares no espaço, disse aos repórteres o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia. Os norte-americanos estão usando o assunto para fins de propaganda. Estão fazendo acusações baseadas em nada, sem o menor sinal de evidências. Essa é a maneira usual deles. Os representantes sensatos da comunidade internacional entenderam isso há muito tempo e simplesmente não pode levar a sério as acusações americanas dessa natureza, disse CGI Ryabkov. Ele sublinhou que o aparecimento de armas nucleares no espaço, em geral, não é uma boa ideia. Esse ambiente para a implantação de tais armas não é adequado. Os sistemas existentes de lançamento delas, de armas nucleares, nos países que são membros do quinteto nuclear, na maioria dos casos, incluem uma tríade de baseamento terrestre, marítimo e aéreo. Nem todos, mas pelo menos a maioria dos países do quinteto nuclear com armas nucleares até isso chega, avaliou. Na última semana, a mídia norte-americana informou que legisladores dos Estados Unidos poderiam ter sido informados durante uma reunião secreta sobre os supostos planos da Rússia de implantar armas nucleares no espaço para uso contra satélites. Dmitry Peskov, porta-voz presidencial da Rússia, disse que a Casa Branca, ao anunciar tal como uma séria ameaça à segurança nacional, estava tentando incentivar o Congresso dos Estados Unidos a votar a favor do projeto de lei sobre a alocação do dinheiro para a Ucrânia. Vitória a qualquer custo, descubra casos de utilização de armas químicas pela Ucrânia.
Ignorando o direito internacional, a Ucrânia utiliza cada vez mais armas químicas no conflito com a Rússia. A Sputnik coletou dados sobre os casos mais destacados. Igor Kirillov, chefe das tropas de defesa radiológica, química e biológica das Forças Armadas da Rússia, disse que a Rússia tinha a base de evidências exigidas pela Convenção sobre as armas químicas para todos os casos de uso de agentes químicos por parte da Ucrânia. A Rússia cumpre cuidadosamente seus compromissos assumidos com a assinatura da Convenção sobre Armas Químicas e exige dos outros países o mesmo respeito pelas normas do documento. Casos de utilização de substâncias venenosas por militares ucranianos. Ricina é um veneno de proteína de origem vegetal, causa a morte no período de 3 a 5 dias após a intoxicação com a dose letal devido ao choque anafilático, falência multiorgânica e insuficiência respiratória. 9 de agosto de 2022. Vladimir Saldo, chefe da região de Kherson, foi internado com sinais de envenenamento. Os exames revelaram que as amostras continuam a substância ricina, que está incluída na lista número 1 da Convenção sobre Armas Químicas. BZ é uma substância cristalina branca sem cheiro ou sabor. O BZ é pouco solúvel em água, funde-se a temperatura muito elevada, a partir de 190 graus Celsius. Aplica-se em forma de aerosol e fumaça. A substância afeta os seres humanos através dos órgãos respiratórios, feridos, abre extrato gastrointestinal. 19 de agosto de 2022. Foi utilizado um produto químico tóxico análogo ao agente químico militar BZ. 28 de janeiro de 2024. Uma substância semelhante foi encontrada durante medidas investigativas no armazém em Melitopol, em frascos marcados de Biosporin, cloroacetofenona e cloropicrina. A cloroacetofenona é um agente químico militar de grupos dos agentes lacrimogênicos ou irritantes. Atualmente, devido à sua elevada toxicidade, é gradualmente substituída por outros agentes irritantes, CROC, PAVA. A cloropicrina é um líquido com forte odor irritante. O produto técnico pode ter diferentes tonalidades de odor, dependendo da pureza do método de produção. É venenosa em altas concentrações. Em 15 de julho de 2023, um drone que transportava um contentor de plástico com uma mistura de cloroacetofona e cloropicrina foi utilizado contra militares russos perto da região de Rabotino. Ácido cianídrico é um líquido volátil com um odor característico a amêndoas amargas. É extremamente tóxico, provoca perturbações de respiração dos tecidos devido ao bloqueio dos fermentos respiratórios, da asfixia rápida, paralisia, parada cardíaca. 8 a 16 de fevereiro de 2023 foi registrada a utilização de ácido cianídrico com drones. Fenol é uma substância tóxica. A inalação desta provoca disfunção do sistema nervoso, povos, vapores. E a solução de fenol irrita as membranas mucosas dos olhos, as vias respiratórias da pele, provocando queimaduras químicas. 5 de dezembro de 2023. Leonid Paschinknik, chefe da República Popular de Lugansk, foi gravemente envenenado com substâncias fenolínicas. CS é utilizado em bombas químicas aéreas, projetos de artilharia, geradores de aerosóis e granadas de fumaça em menores concentrações, é irritante para os olhos e para o trato respiratório superior. Em altas concentrações, causa queimaduras na pele expostas, em alguns casos paralisia, as vias respiratórias cardíacas e causa a morte. 28 de dezembro de 2023. Granadas de gás de fabricação norte-americana cheias de substâncias CS foram lançadas na zona de Krasny Lima. Antraquinona tem um efeito tóxico forte, provoca cegueira e doenças hepáticas renais. A antraquinona é proibida nos países da União Europeia devido ao seu efeito cancerígeno. 31 de janeiro de 2024, as Forças Armadas da Ucrânia utilizaram um produto químico tóxico desconhecido que causou queimaduras no trato respiratório superior. Os exames revelaram a presença de antraquinona. Revista revela armamento dos Estados Unidos que será difícil para a Ucrânia substituir. Para a Ucrânia será difícil substituir o sistema de defesa antiaérea Patriot devido a problemas de fornecimento dos aliados ocidentais, escreve a Militar Watch. Os militares russos atingiram com sucesso o sistema de defesa antiaérea Patriot com mísseis Mi-104 utilizado pelas Forças Armadas da Ucrânia. Foram atingidos o lançador de mísseis superficial, munições e outros componentes não especificados, detalhe o artigo. A mídia sugere que o sistema de defesa antiaérea dos Estados Unidos poderia ter sido atingido por mísseis Kinzhal ou Stinger. Observadores enfatizaram que será difícil para Kiev substituir as partes destruídas no sistema de defesa antiaérea ocidental devido à suspensão do apoio norte-americano. Ontem, 23 de 2 de 2024, o serviço de imprensa
O Ministério da Defesa da Rússia informou que na semana passada as tropas de mísseis russas atingiram o sistema de defesa antiaérea Patriot na Ucrânia. Estados Unidos interceptam um pequeno balão sobre o oeste do país, dizem não se ameaça. Um ano após o incidente com um balão chinês dentro do seu território, o país norte-americano detectou um novo objeto voador. No entanto, não houve ameaça declarada desta vez. As Forças Armadas dos Estados Unidos interceptaram na sexta-feira, 23 de 2 de 2024, um pequeno balão sobre o estado de Utah, contou um responsável norte-americano à agência britânica Reuters. Ele disse que o balão era incapaz de se manobrar e que viajava a uma altitude entre 13.100 e 13.700 metros. No entanto, o funcionário não deu mais detalhes sobre o objeto. Ele concluiu que o balão que voava em uma parte ocidental dos Estados Unidos não representava uma ameaça à aviação civil e à segurança nacional do país. Em 4 de fevereiro de 2023, um caça norte-americano derrubou na costa da Carolina do Sul o que o Pentágono disse ser um balão espião chinês capaz de automanobrar e coletar informações sobre os Estados Unidos. A China disse que o balão foi usado para fins meteorológicos e outros fins científicos e que entrou acidentalmente no espaço aéreo dos Estados Unidos. O Pentágono abre mais de 50 investigações criminais para apurar desvio de ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia. O inspetor-geral do Pentágono, Robert Storch, disse em um briefing na quinta-feira, 21 de 2 de 2024, que os seus investigadores abriram mais de 50 casos relacionados à ajuda norte-americana prestada a Kiev. Segundo Storch, as investigações que estão em diferentes estágios analisam questões que incluem fraude em compra, substituição de produtos, roubo, fraude ou corrupção e desvio, relatou o inspetor segundo a Bloomberg. Não fundamentamos tais alegações, embora isso possa mudar no futuro, sublinhou. Storch também alertou que provavelmente havia mais apurações sobre abuso ou desvio de equipamentos dos Estados Unidos, dada a quantidade e velocidade dos equipamentos que fluem para a Ucrânia. Até agora, os auditores descobriram estresses e lacunas na prestação de assistência. Por exemplo, os auditores revelaram manifestos incompletos para remessas transferidas para Kiev através da Polônia, disse o inspetor. Em junho do ano passado, o gabinete já havia sinalizado que o pessoal do Departamento de Defesa não exigiu visibilidade e responsabilidade de todos os tipos de equipamentos durante o processo de transferência, recordou a mídia. O gabinete de Storch conta mais de 200 pessoas envolvidas na supervisão da Ucrânia e pretende aumentar o número de pessoas que trabalham em Kiev dos atuais 28, que inclui 2 na Embaixada dos Estados Unidos na capital ucraniana, relata a mídia. Entre outras auditorias ainda em curso, o Pentágono estava avaliando questões relacionadas a granadas de artilharia de 155 milímetros para determinar se os Estados Unidos cumpriram os seus objetivos, equilibrando simultaneamente as necessidades de suas próprias reservas, treino e operações. No começo da semana foi divulgado um relatório do DOD, no qual Storch admite que houve falha do departamento ao planejar a manutenção e suporte de armas e equipamentos enviados para o território ucraniano, conforme noticiado. Especialista revela colapso das tropas ucranianas na região de Kherson. Unidades ucranianas no povoado de Kring, localizado na região de Kherson, foram completamente derrotadas, disse o especialista britânico Alexander Mercurius em entrevista ao canal do YouTube durante a cabeça de ponte das Forças Armadas da Ucrânia em Kring, onde os militares ucranianos tentaram se consolidar, sofreu colapso total. Os russos tomaram esse território sob controle total, disse Mercurius. O especialista também observou que em outras áreas, incluindo em Donbass, o exército ucraniano está em uma situação ruim. Em algumas partes do fronte, grandes agrupamentos de tropas ucranianas foram pegos no cerco e em caldeiras, resumiu ele. Anteriormente, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, declarou que o exército russo havia limpado o território em Krinky, na região de Kherson. Ele especificou que o exército de Kiev havia reunido no local 4 brigadas do 30º Corpo de Fuzileiros Navais que haviam combatido em diferentes regiões, incluindo Mariupol. Todas elas sofreram pesadas perdas como resultado de ataques do exército russo, disse o ministro. Estados Unidos e China discutiram cooperação militar Rússia e Coreia do Norte em videochamada de Washington. Altos funcionários de Washington e Pequim conversaram por videochamada nesta semana sobre a crescente cooperação militar entre Moscou e Pyongyang
disse o Departamento de Estado dos Estados Unidos na sexta-feira, 23 de 2 de 2024. De acordo com o comunicado do órgão, a vice-secretária adjunta dos Estados Unidos para a Coreia do Norte, Jang Pak, e o seu homólogo chinês Liu Xiaoming abordaram o comportamento cada vez mais desestabilizador e escalador da Coreia do Norte e o seu aprofundamento da cooperação militar com a Rússia. O departamento sublinhou que a crescente cooperação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte viola numerosas resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Do lado chinês, uma declaração do ministro das Relações Exteriores da China disse que era do interesse comum da região e da comunidade internacional manter a paz e a estabilidade na Península Coreana e impulsionar o processo de solução política. As partes envolvidas deveriam abordar as preocupações umas das outras de forma equilibrada através de um diálogo significativo. E a China e os Estados Unidos concordaram em manter contato sobre a questão. Disse a nota citada pela Reuters. No entanto, Pequim não citou Moscou no comunicado da texto à mídia. A nota do Departamento norte-americano afirma que a ligação com a China ocorreu após uma reunião em 16 de fevereiro entre o secretário de Estado, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, na qual eles afirmaram a importância da comunicação contínua sobre questões da Coreia do Norte em todos os níveis. Sukhoi testa inovador drone de cargas superpesadas. A gigante da aviação russa Sukhoi está trabalhando em um conceito ambicioso, um drone octocopterel de decolagem vertical super pesado, com capacidade de entregar autonomamente até 300 kg de carga em um raio de 500 km. Em um comunicado da empresa, a Rostet Holding da Sukhoi anunciou que os especialistas da empresa estavam ocupados trabalhando em um sistema de drones pesados, fundamentalmente novo, um veículo autônomo que não requer locais especialmente preparados e infraestrutura de aeródromo para decolagem e pouso. O drone, provisoriamente nomeado de BTS-VAB, deverá ser a solução ideal para resolver uma série de questões logísticas, incluindo a entrega de cargas em áreas povoadas de difícil acesso e outras tarefas especializadas. Os testes iniciais do drone de carga, que incluíram a verificação do algoritmo de controle, sistema de decolagem, sustentação e pouso, foram bem sucedidos. Nossa aeronave não tripulada combina as vantagens de um avião com as capacidades de um helicóptero, disse o engenheiro-chefe da BTS-VAB, Yevgeny Rubistov. A unidade de propulsão híbrida inclui um sistema de propulsão de elevação elétrica e um motor de propulsão a pistão. A decolagem e o pouso verticais são realizados por motores de elevação localizados nas vigas das asas, explicou. Após a decolagem, o motor a gasolina entra em operação. O design da asa aumenta a eficiência de combustível e, graças à possibilidade de decolagem vertical, não é necessária a construção de infraestruturas caras de aeródromos e pistas. O drone foi projetado para operar em modo totalmente automático durante todo o voo, sendo possível a interferência do operador humano. Para alterar rotas, por exemplo, especialistas em aviação russos acreditam que os drones de transporte pesados reduzirão os custos de entrega e tornarão possível o envio de suprimentos cruciais para os cantos mais remotos da nação euroasiática. Naturalmente, os casos de uso militar também são uma possibilidade, pois permitem transportar abastecimentos e munições de forma mais barata e segura. Estados Unidos e Coreia do Sul simulam interseção de aviões em meio às tensões na Península Coreana. Os dois países conduziram manobras conjuntas na região, que aparentam ser em resposta aos lançamentos de mísseis norte-coreanos. A Coreia do Sul e os Estados Unidos utilizaram caças furtivos em um exercício conjunto de interseção de mísseis na sexta-feira sobre a Península Coreana, informou a Força Aérea Sul-Coreana. Ela detalhou que as manobras envolveram aviões F-35A de quinta geração de ambos os países e outros caças da Coreia do Sul. O órgão militar sul-coreano explicou que os F-35A dos Estados Unidos foram enviados na quarta-feira para o país asiático, vindos da base aérea de Kadena, em Okinawa, no Japão. Tal vem em aparente resposta a uma série de testes de mísseis realizados pela Coreia do Norte. Pyongyang fez 6 lançamentos até agora neste ano, a maioria deles supostamente envolvendo mísseis de cruzeiro que normalmente voam em baixa altitude para ultrapassar as defesas antiaéreas dos adversários. Analistas afirmam que no caso de um conflito, a Coreia do Norte pretende usar mísseis de cruzeiro para atingir porta-aviões dos Estados Unidos, bem como bases militares dos Estados Unidos no Japão.
Chefe da OTAN alerta que a situação na Ucrânia é extremamente séria. Stoltenberg também afirmou que a aliança está se articulando para que Kiev realmente se torne mais um país membro. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, disse que a situação no campo de batalha na Ucrânia continua extremamente grave, mas sublinhou o compromisso de dois aliados em continuar a fornecer armas e apoio econômico a Kiev. A situação no campo de batalha continua extremamente grave, disse Stoltenberg neste sábado, segundo o site da Aliança Atlântica. O chefe da OTAN também afirmou que Kiev está mais perto do que nunca de aderir à aliança militar. A Ucrânia está agora mais próxima da OTAN do que nunca. A Ucrânia vai aderir à OTAN. Não é uma questão de ser, mas de quando, afirmou. Neste sábado, Canadá e Itália assinaram acordo de segurança por 10 anos com Kiev, seguindo outros acordos assinados com a Alemanha, Reino Unido e França em semanas anteriores. A Rússia, através de seu chanceler Sergei Lavrov, já pediu diversas vezes para países do Ocidente deixar de armar a Ucrânia para que um diálogo possa ser alcançado. Nesta semana ele voltou a fazer o mesmo pedido em viagem ao Brasil para a cúpula dos chanceleres do G20. Exército russo enfrenta na operação especial todo o potencial militar e industrial da OTAN. Forças Armadas da Rússia enfrentam na zona de operação militar especial todo o potencial militar e industrial da OTAN, relatou o vice-comandante do Distrito Militar Central, Yevgeny Tsindyakin. O vice-comandante apresentou ao ministro da Defesa da Rússia, Shoigu, amostras do equipamento militar estrangeiro tomado pelos militares russos. Shoigu inspecionou o agrupamento de tropas russas, Centro, na zona da operação especial. Entretanto, o vice-comandante destacou que quase todos os veículos ocidentais têm a desvantagem na fraca capacidade de superação de terreno acidentado. Ele chamou a atenção para as deficiências do armamento ocidental no exemplo do veículo blindado de transporte de pessoal M113 de produção dos Estados Unidos. A desvantagem deste veículo é a fraca capacidade de superação do terreno. Isso se aplica a quase todos os veículos europeus em nossas condições climáticas, disse Tsindyakin. Ucranianos se rendem em Advevka. Militares do agrupamento de tropas russas Trinsin Centro comunicaram a Shoigu sobre a rendição em massa de soldados ucranianos em Advevka. Cerca de 200 homens se renderam após a limpeza da cidade de Avdiivka. O ministro da Defesa da Rússia chamou a atenção para a necessidade de tratamento humano aos soldados capturados das forças ucranianas. O agrupamento Trinsin deve ser reforçado com meios de guerra eletrônica. Shoigu instruiu para fortalecer ainda mais o agrupamento com meio de guerra eletrônica, especialmente no nível tático. Ele disse também que está sendo preparada a entrega de drones que serão operados usando tecnologia de inteligência artificial. A Austrália impõe sanções antirrussas contra indivíduos e entidades em apoio à Ucrânia. Neste sábado, autoridades australianas anunciaram a imposição de sanções contra 55 pessoas e 37 organizações como parte da tentativa para demonstrar apoio à Ucrânia. A ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Yong, divulgou a decisão, destacando o compromisso inabalável do país com a soberania nacional ucraniana. Tais sanções surgem em meio a um contexto de tensões geopolíticas crescentes, especialmente entre a Rússia e países ocidentais, como os Estados Unidos. Na sexta-feira, o Departamento de Tesouro e Comércio de Estado dos Estados Unidos também anunciaram uma série de sanções contra a Rússia, coincidindo com o segundo aniversário da Operação Especial Russa na Ucrânia. Ao todo, cerca de 500 indivíduos e organizações, inclusive de países terceiros, foram alvo dessas medidas restritivas. De acordo com as autoridades australianas, as sanções incluem restrições financeiras e de viagens direcionadas a pessoas específicas, bem como sanções financeiras contra entidades legais. As medidas visam instalações dos setores russos de defesa, energia, comunicação social e mineração, além de alvejar organizações supostamente envolvidas em rede de compras russas em outros países como Belarus, Irã e Coreia do Norte. A Rússia já emitiu alertas aos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte sobre o fornecimento de armas à Ucrânia, enfatizando que qualquer carga que contenha armamentos destinados aos ucranianos tornará algo legítimo para o país. Desde a Crimeia se tornou uma região russa
Em março de 2014, após o referendo realizado depois do golpe de Estado da Ucrânia, as tensões têm aumentado constantemente entre a Rússia e o Ocidente. Enquanto Moscou defende a legitimidade do referendo e a vontade expressa pela população da Crimeia, muitos países ocidentais, incluindo a Austrália, mantêm uma posição de apoio a Kiev. Especialista qualifica de insanidade as novas sanções dos Estados Unidos contra a Rússia. As autoridades dos Estados Unidos, impondo cada vez mais sanções contra a Rússia, repetem as mesmas ações na esperança de obter um novo resultado, mostrando assim sinais de insanidade, declarou a Sputnik, o ex-conselheiro da Comissão Presidencial Bilateral Estados Unidos-Rússia. No Departamento do Estado dos Estados Unidos, James Carter. Qual é a definição de insanidade? Pergunta. Fazer a mesma coisa várias vezes e esperar outro resultado é exatamente o que é isso. É exatamente o que isso é, comentou ele no novo pacote de sanções dos Estados Unidos contra a Rússia. De acordo com o Washington Post, é improvável que as novas sanções contra a Rússia tenham um impacto negativo significativo em sua economia, tendo em conta a resiliência da Rússia. Ontem, 23 de 2 de 2024, o Departamento do Estado, o Departamento do Tesouro, o Departamento do Comércio e o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciaram a introdução de sanções em larga escala contra a Rússia. No total, cerca de 500 indivíduos e entidades, incluindo de países terceiros, foram incluídos às listas de sanções. Fabricantes de carros dos Estados Unidos alertam para a extinção do setor anti-veículos chineses vindos do México. O setor diz que os Estados Unidos deveriam trabalhar para evitar que automóveis e peças fabricados no México por empresas sediadas na China se beneficiem de acordo de livre comércio, argumentando que o fluxo de vendas pode colocar fábricas americanas em extinção. Em um movimento liderado por fabricantes de carros nos Estados Unidos, o setor diz que o Washington deveria bloquear a importação de automóveis e peças chinesas de baixo custo do México, alertando que as importações poderiam ameaçar a viabilidade das montadoras norte-americanas. A introdução de automóveis chineses baratos no mercado americano pode acabar sendo um evento de extinção para o setor automobilístico dos Estados Unidos. A porta dos fundos comerciais deixada aberta às importações de automóveis chineses deveria ser fechada antes que causasse fechamentos em massa de fábricas e perda de emprego nos Estados Unidos, afirmou a organização Aliança para a Manufatura Americana, segundo a Reuters. O CEO da organização, John Bozella, diz que as regulamentações ambientais propostas pelos Estados Unidos poderiam permitir que a China ganhasse uma posição mais forte na cadeia de fornecimento de baterias para veículos elétricos da América e, eventualmente, em nosso mercado automotivo. Veículos e peças produzidos no país vizinho podem se qualificar para tratamento preferencial sob o acordo comercial dos Estados Unidos, México e Canadá, bem como se qualificar para um crédito fiscal para veículos elétricos, observou o relatório. De acordo com a mídia, a questão recebeu novo interesse após notícia de que a BYD da China planeja montar uma fábrica de veículos elétricos no México. A BYD ultrapassou recentemente seu maior rival, a Tesla, para se tornar o maior fabricante de veículos elétricos do mundo em vendas. Ainda segundo a agência, um grupo bipartidário de legisladores norte-americanos instou o governo Biden a aumentar as tarifas sobre veículos fabricados na China e a investigar maneiras de impedir que as empresas chinesas exportem do México para os Estados Unidos. Embora a embaixada chinesa em Washington disse em resposta que as exportações de automóveis chineses refletem o desenvolvimento da alta qualidade e a forte inovação da indústria manufatureira da China, o setor de desenvolvimento da indústria automobilística da China forneceu ao mundo produtos econômicos de alta qualidade, afirmou algo citado pela mídia. Fuzileiros navais dos Estados Unidos fazem história e se tornam o primeiro ramo militar do país a passar auditoria. O Corpo dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos se tornou o primeiro em décadas de legislação a cumprir uma verificação inteira de todo o seu inventário, informou a mídia. Uma auditoria financeira completa do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos foi aprovada na sexta-feira, 23 de 2 de 2024, pela primeira vez, após uma rigorosa revisão de 2 anos, relata o portal Defense News. Assim, o Corpo de Fuzileiros Navais teve que provar que cada item em seu acervo existia e estava onde o serviço dizia que estava.
Gregório Koval, vice-comandante assistente para recursos, disse que a equipe de auditoria fez mais de 70 visitas a locais nos Estados Unidos e em todo o mundo. Durante as visitas foram verificados mais de 7.800 ativos de propriedade real, como terrenos e edifícios, 5.900 peças de equipamentos militares, 1,9 milhão de peças de suprimento que não sejam munições e 24 milhões de itens de munição, alguns dos quais armazenados em instalações do Exército da Marinha norte-americanos. Se um veículo não estivesse onde constava na lista porque estava fora conduzindo operações, ou se uma munição não estivesse lá porque já havia sido disparada em um exercício recente, o Corpo de Fuzileiros Navais tinha que mostrar documentação ou fotos disso também, para explicar as discrepâncias. Koval notou que o relatório financeiro final afirma que o Corpo de Fuzileiros Navais foi aprovado em sua auditoria, mas ainda tem algumas áreas em que pode melhorar. O tenente-general James Adams, vice-comandante de programas e recursos, disse que uma área de foco é a automatização de processos, por ainda existirem verificações realizadas manualmente, que frequentemente têm erros humanos. Ed Gardner, vice-comandante assistente para programas e recursos, explicou que os ramos militares deveriam, por lei, ter iniciado suas auditorias financeiras na década de 1990, mas o Corpo de Fuzileiros Navais só começou a produzir declarações em preparação para uma auditoria em 2006, e apesar dos programas graduais, só agora foi produzida uma avaliação inteiramente satisfatória. Assim, ainda falta que outros órgãos militares dos Estados Unidos produzam o mesmo resultado.